Olá a todos, estamos mais uma vez em um novo episódio do Reciprociência, hoje recebendo aqui a doutora Luciane Mello, obrigado pela presença. Luciane é médica otorrinolaringologista, é médica também da medicina do sono, que a gente vai ter o prazer de falar bastante sobre esse assunto. Ela também é médica do Hospital Federal da Lagoa e tem a formação, além da graduação, o mestrado agora na Unirio, a graduação na UFRJ e o doutorado na Fiocruz. Muito obrigado pela presença. Vamos conversar hoje aí bastante, não só sobre pesquisa, né, que eu acho que é muito foco daqui, mas também sobre prática, sobre a prática associada à pesquisa, né, como norteia, né, a nossa o andar pela medicina como um todo, e não necessariamente só otorrino na psiquiatria, mas em todas as áreas. Hoje a gente vai ter o prazer de falar sobre especialmente essa associação e muito sobre medicina do sono. Obrigado pela presença, Luciana. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. É um prazer falar sobre o que a gente mais gosta de fazer, né? Ah, Que é a isso é medicina do ótimo. sono. Às vezes a gente tem que falar tanta coisa na vida que a gente nem gosta tanto Pois de é. fazer. Então, assim, a gente conversando até antes, né, e acho que houve uma ideia, assim, muito clara, assim, acho que de um ponto muito significativo, talvez pouco conversado, de que a medicina do sono é per si aquela especialidade multidisciplinar, né? Assim, acho que até desde o nascimento dela, né? Então, todo o processo de sono, ele envolve vários sistemas, então não tem como pensar, na verdade, sei lá, uma única especialidade que vai conseguir dar conta de tudo. Eu sou psiquiatra, eu estudei alguma coisa de sono com a vertente da psiquiatria, e pior, às vezes com aquele pensamento de que as alterações do sono são necessariamente consequentes a doenças psiquiátricas, Sim. o que é uma grande mentira. Uma parte talvez, mas não necessariamente, talvez aqueles quadros secundários. E aqui a gente vai falar muito sobre medicina do sono sem necessariamente ser consequência de questões psiquiátricas ou comportamentais. Então, vamos começar falando um pouco sobre a sua experiência nesse trabalho multidisciplinar da medicina do sono. Acho que isso, você tem muito mais experiência do que eu nesse sentido, e eu queria escutar um pouquinho de você, como é que é esse trabalho? Então, Daniel, eu acho que essa multidisciplinaridade da medicina do sono, ela é fantástica. Eu sempre falo, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, né, numa palestra, porque geralmente o público já é multidisciplinar, né, que vai procurar a medicina do sono de profissionais de saúde. Então, dentro das especialidades médicas, a medicina do sono, primeiro ela entrou como área de atuação formal pela Associação Médica Brasileira, foi em 2011. Então, a gente tem, é recente, né? Uhum. A AMB reconhece a medicina de sono como área de atuação. Então, a gente tem pneumologistas, neurologistas, otorrinolaringologistas, tem os pediatras, tem os psiquiatras e tem agora, mais recentemente, os cardiologistas. Então, dentro da medicina, a gente já tem essa fusão de especialidades, né? A gente ainda, nas graduações médicas, você não tem não é ainda difundido uma disciplina de medicina do sono. Verdade. O que é um problema, né? Na nossa época, a gente nem pensava em medicina do sono. Não estudava quase nada de sono. Nada, não estudava nada de sono. Então, hoje a gente tenta também implementar isso desde a graduação. Uhum. Né? Acho que em São Paulo pode ter alguma faculdade, alguma universidade que já tenha, mas está tudo embrionário, né? Está tudo começando, está tudo engatinhando ainda. Bom, e aí dentro das especialidades médicas, a gente tem essas várias, mas para a gente conseguir abordar a medicina do sono como todo, né, a gente precisa também de uma rede de apoio. Então, você tem outros profissionais de saúde que participam ativamente da avaliação e do tratamento do paciente com distúrbio do sono. E, dentre eles, a gente tem os dentistas, a gente tem os bucomaxilos, que nas suas cirurgias esqueléticas ajudam, ou o crânio, né, que aí são médicos. A gente tem os psicólogos, a gente tem a terapia cognitiva comportamental para insônia. Sim. Né? Então, e isso é certificado pela Associação Brasileira do Sono. A gente tem também a fono,
que ajuda o paciente. Existe uma terapia miofuncional para apneia, para ronco, exercícios de orofaringe, para a gente tentar melhorar esse posicionamento da língua, pacientes que roncam ou então tem uma apneia leve. Então, a fonoterapia, tem uma escola, a Escola de São Paulo, que conseguiu implementar essa terapia e difundir mundialmente. Hoje a gente tem essa terapia miofuncional difundida mundialmente. Então, fono, psicólogo e fisioterapeuta. Fisioterapeuta sempre trabalhando junto com o pneumo, junto com o otorrino, nessa adaptação ao CPAP. A gente precisa, né, o paciente que, enfim, o CPAP é a máscara, né, o aparelho de pressão positiva, que é ainda o tratamento padrão ouro, primeira linha. Então, a gente precisa muito dessa ajuda da fisioterapia para essa adaptação. Então, a gente é um mar de gente. A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Eu acho que todo médico do sono, mesmo que você pegue o paciente para avaliar primeiro, você pode fazer o diagnóstico, você pode direcionar, mas você precisa dessa rede para você conseguir atender o paciente de maneira completa, né? Da melhor maneira. Você me deu uma ideia, quer dizer, na verdade você trouxe um aspecto quando você estava falando sobre a questão de formação, né? Como que a gente não tem isso na faculdade, e aí eu acho que a gente estende isso da formação, da graduação, depois da formação para o residente, e obviamente depois para a prática, que é assim, a criação de um, não sei se um departamento seria a palavra, mas assim, desse grupo de profissionais trabalhando juntos já na formação do aluno, né? Onde já na graduação ele tivesse aula com essas diversas especialidades associadas, porque isso não é comum na faculdade de medicina, né? Não. Talvez no início da faculdade de medicina a gente tenha na parte teórica alguns biólogos, bioquímicos, biofísicos, mas quando a gente chega no quarto, quinto período em diante, a gente só vai ter aula com médico, né? De especialidades diferentes, mas com médicos quase sempre. Então, você ter um departamento, né, que vai já com um foco clínico, não é só teórico, mas com diversas especialidades, inclusive de saúde como um todo, não necessariamente só na área médica, é super importante, porque eu acho que já treina no aluno o trabalho em equipe que ele vai precisar realizar na residência e depois na vida dele clínica, né? Então, assim, eu sei que você tem um trabalho também com os residentes, né? E assim, de preceptoria, né? Óbvio que você acaba tendo algum contato com os alunos também da graduação, talvez menos, né? Porque a gente acaba às vezes atuando muito na nossa área, se torna muito especialista e fica mais próximo dos residentes e dos pós-graduandos. Mas como é que é isso, né? Como é que é tentar formar esses jovens, aqui eu estou falando dos residentes, não dos graduandos, mas já com o entendimento, né, dessa multidisciplinariedade e essa atuação com muita, inclusive, construção de comunicação entre a equipe, né? Porque, assim, eu acho que a grande questão da multidisciplinariedade, além de você desenvolver tempo, técnica, conhecimento, etc., é você conseguir se comunicar bem, né? Entre pessoas com formações diferentes de faculdades e especialidades diferentes. Sim. Então, dentro dessa atuação com os residentes, como é que é isso, assim, né? É por aí que a gente vai? Eu acho que, assim, em relação à graduação, voltando só um pouquinho, eu lembrei que tem o pessoal da UF, na graduação da Odonto, eles conseguiram fazer uma disciplina de sono. Legal. Então, é muito legal. E aí tem participação de médico, né, especialista de sono, e dentista, especialista de sono. Mas aí, o que eu falo, né, que está engatinhando. Em relação aos residentes, eu me sinto uma privilegiada, amo trabalhar com residente, eu ganho tanto, eu aprendo tanto todo dia, então, assim, é maravilhoso. E aí a gente consegue implementar um ambulatório que também não adianta você escapar dessa abordagem multidisciplinar. Então, os residentes, aí é dinâmica de cada serviço, obviamente, mas sempre, tanto lá na Lagoa que eu trabalhei no Fundão uma época, a gente montou um ambulatório de sono, a gente chama, né? Já teve neurologista, residente de neurologista, que teve uma época que acompanhou com a gente. No Fundão tem um pneumologista também que trabalha. Mas as aulas, né, dos residentes que eles apresentam para a gente, eles pegam desde farmacologia, passando pela insônia, passando pelo distúrbio de comportamento, pela parassônia. Então, assim, tenta abordar multidisciplinarmente dentro de uma residência de otorrino.
né? Não é só, claro, a parte de distúrbio respiratório acaba sendo mais relevante para o otorrino, mas a gente tenta abordar também, ou pelo menos dar uma pincelada, quando a gente tem a oportunidade, chama algum... a gente já teve, há um tempo, eu chamei uma cardiologista do Gafré, que faz sono, a Ana Paula maravilhosa, para dar uma aula lá na Lagoa, para as complicações cardiovasculares da apneia no paciente. Então, isso acaba integrando, né? O residente, ele sai com uma boa formação, além da parte cirúrgica, enfim, que aí fica mais específico, mas ele sai com essa visão de que ele precisa dessa rede, de que ele precisa dessa conversa com outros pares para você conseguir abordar o paciente. Então, eu acho isso muito bom, porque, de fato, a gente não tem tanta experiência nisso, né? Assim, não tem tanta prática, na verdade, nisso, né? E eu acho assim, se você pensar na sua formação, como na minha, a gente talvez seja próximo em termos ali de geração de formação, a gente não tinha isso dessa forma. Você se lembra disso dessa maneira? Porque assim, eu não tinha essa... E a questão da multidisciplinariedade, eu não tinha nem dentro, de repente, ali da própria psiquiatria. Eu cheguei, claro, né, já na residência, ter muito contato e resultados muito bons quando a gente trabalhava junto e bem com a enfermagem, com a assistência social, ainda mais dentro de um instituto como o da FRJ, que você lida com questões sociais importantes. Mas antes disso, na graduação, né, e até assim, outras equipes da residência não tinham, às vezes, a equipe não tinha tanto esse enfoque, né? Eu acho que isso era muito menos comum, né? A gente ficava mais encastelado, talvez, né? E eu acho que hoje em dia, não só, obviamente, na medicina do sono, mas eu acho que ela é o melhor exemplo disso, mas para outras especialidades também esse trabalho de equipe, ele vem sendo promovido desde muito cedo, né? Porque passa a ser muito mais, sei lá, comum ou a palavra não é normalizado, mas se torna, na verdade, mais... necessário, né? Para você consegue, né? A psiquiatria, o psicólogo com o psiquiatra, né? Sempre teve muito junto, mas a gente acaba precisando, porque você precisa dessa informação que você não tem a especialidade, você não tem o know-how como um outro especialista. Então, isso só tem a agregar, ainda mais quando você tenta abordar, e você, na verdade, a gente começa a conhecer mais sobre a fisiopatologia das doenças, e você percebe que tem coisas que fogem da sua especialidade, né? Então, você precisa dessa... Você falou sobre a cardiologia, né? Então eu vou pegar exatamente isso, né? O que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que assim, a cardiologia sai talvez daquele... Tudo bem, essas mudanças já não são tão recentes assim, mas sai lá de trás, né, do entendimento, sei lá, de que tabaco é grave ou vai dar problema, hipertensão arterial, doenças genéticas e tal, para a questão, em algum momento, do sono, né? E eu me lembro agora na minha área de quando é incluído de forma, vamos dizer assim, agora mais oficial, de que ansiedade e depressão traziam, na verdade, risco. Né? E aí os cardiologistas passam a se preocupar mais, mesmo que eles não sejam responsáveis por fazer o diagnóstico final ou o tratamento, mas pelo menos de suspeitar e fazer o encaminhamento para o psiquiatra, né? Exato. E isso, obviamente, também para a medicina do sono. Eu tive, assim, a oportunidade, já linkando, né, de falar com um paciente há uns 2, 3 dias atrás, de primeira vez, que ele chega, enfim, tinham questões de atenção e etc., mas ele, na história, tinha um histórico de fazer uma cirurgia bariátrica há mais ou menos um ano. E ele tinha tido uma perda, sei lá, de 30, 40 quilos, né? E eu falei, tá, mas quais eram as consequências? Qual foi a indicação? Fui tentar saber. Ele falou, bom, Dani, além, obviamente, do peso, e independente disso, eu tinha diversas consequências. Pressão alta, já assim, persistente, difícil de tratamento, que inclusive mesmo depois de emagrecer ele se manteve então ele usa medicação antihipertensiva, é uma pessoa jovem, e aí uma das coisas que ele cita foi a apneia obstrutiva do sono, né? E aí ele fala sobre a apneia obstrutiva do sono, do medo que o cardiologista tinha das consequências do risco, na verdade, dele morrer, dele ter um infarto, ter uma consequência maior, e da soma disso tudo, obviamente, ser o indicativo para ele fazer a bariátrica, né? Porque eu queria saber. Ainda mais há um ano atrás, que a gente já tinha as canetas, então assim, não, mas por que foi decidido? Ele falou, não, porque eu tinha os critérios clínicos para fazer, não foi aquela forçação de fazer bariátrica por fazer, né? Ele tinha tudo direitinho documentado, e não tinha tempo. Ele falou, Daniel, não tinha tempo, eu tinha um risco altíssimo. Se eu fosse fazer a caneta, poderia emagrecer, mas ia demorar muito mais tempo, talvez, com muito menos intensidade ainda comparado com a bariátrica que ele fez, e o resultado foi muito bom. Então,
E ele cita a apneia obstrutiva do sono. Né? Não, porque a apneia, ela é um diagnóstico, né? Um critério de indicação de bariátrica, né? Também, né? Exatamente. E aí eu quero pegar esse gancho para falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque aí quando a gente entrou em medicina do sono, sobre medicina do sono de forma multidisciplinar, mas a sua formação é em otorrinolaringologia, quer dizer, a sua especialização é em otorrinolaringologia. E você já citou que existe ali um carinho maior, vamos colocar assim, né? Mas, enfim, o foco de estudo, né? E algo muito importante sobre pelo otorrinolaringologista que se dedica à medicina do sono, é a apneia obstrutiva do sono. Uhum. Então, eu queria seguir um pouco mais para essa prática e também conversar um pouco sobre a evolução, né, nessa área, porque eu acho que aí é uma área que tem uma quantidade de questões tecnológicas, né? A tecnologia vem avançando, trazendo, na verdade, muitos avanços no tratamento da apneia obstrutiva do sono, independente de algumas questões serem super importantes, bem estabelecidas como o CPAP, né? Que a gente já falou, mas tem muita coisa nova aparecendo, né? Sim. Que tem essa junção com a tecnologia. Sim. Então vamos entrar um pouquinho mais na apneia obstrutiva do sono. Vamos. Não, eu acho a apneia obstrutiva do sono, ela é, infelizmente, o que eu, né, quando o paciente chega para tratar, ele acha, eu só tenho que parar de roncar para minha mulher deixar eu dormir de volta no quarto e tal, mas é muito mais complexo, né? São várias camadas que a gente tem muito dentro mais dessa doença. Então, obviamente, a questão do peso, né? E aí a caneta, como eu comentei, né? A caneta, ela acaba entrando como a tirzepatida, ela está em bula para a apneia, quando a gente tem dentro da abordagem, né? E avaliação do paciente, tem a questão do peso, então isso pode ser uma indicação. Além de cirurgias faríngeas, a gente precisa melhorar o nariz desse paciente, às vezes ele respira de boca aberta, isso por si só piora a qualidade subjetiva do sono. Mas em relação a inovações, né, tecnologias, a gente tem hoje uma abordagem que você pode fazer quando a gente precisa avaliar a base de língua, né? Base de língua, a gente tem a amígdala na base da língua. Então, essa abordagem, ela pode ser feita sem a tecnologia do robô, né? Você coloca o videolaringo, mas a cirurgia robótica neste campo, a gente veio desde 2010, 2011, mais ou menos, que um italiano, né, Dr. Claudio Vittini, que é fantástico, ele começou a introduzir para a apneia do sono, em doenças benignas, não só malignas, porque cirurgião de cabeça e pescoço também usa muito o robô quando você tem você tem algum tumor em base de língua, às vezes amígdala, que você precisa fazer uma coisa mais estendida. O robô te deixa mais seguro, te deixa mais à vontade para você abordar um campo cirúrgico de difícil acesso. Então, é uma tecnologia bem interessante. E às vezes, a gente brinca, né? Que nem antigamente a cirurgia endoscópica, né, nasal, que hoje a gente faz, toda a residência faz cirurgia endoscópica. Há 20, 30 anos atrás, né, os meus preceptores da residência, eles faziam tudo no olho, não tinha cirurgia endoscópica. Então a gente brinca que o robô pode ser um pouco a cirurgia endoscópica, claro que ainda com uma limitação de acesso e de uso, né? Você não vai usar para toda a cirurgia faríngea, mas ela pode ser uma outra ferramenta que a gente pode ter a favor, né? Outra coisa que eu comentei, que a gente já tem lá fora, já bem estabelecido, você tem um perfil de paciente que dentro da fisiopatologia da apneia do sono, que todo mundo acaba pensando, é só a questão de obesidade, só perder peso. Não é. A gente tem limiar de despertabilidade, né? Se o paciente, ele fica, né, quando ele tem um baixo limiar, ele fica microdespertando sempre, ele não dá tempo da musculatura faríngea resgatar, recrutar essa musculatura e ele acaba fazendo a apneia por conta do limiar baixo. A responsividade muscular, o paciente que fica ao longo do tempo, né, tem uma história longa, e esse mais ou menos é o perfil desse paciente candidato a essa tecnologia do neuroestimulador. É um paciente idoso, você não vê nada muito exuberante de obstrução, magro muitas vezes, mas ele faz apneia, porque essa musculatura ela está castigada há muito tempo, ela está tentando, toda noite ela está abrindo.
tentando abrir. E aí ela cansa, né? A gente fala uma fadiga, enfim, é uma baixa responsividade. Então, existe o neuroestimulador de hipoglosso, que inerva o genioglosso, que é o principal músculo dilatador da faringe. Então, essa tecnologia é muito interessante. Infelizmente, a gente ainda não tem disponível no Brasil, mas a gente acredita que vai chegar. Mas é uma tecnologia que, para pacientes que não se adaptam ao CPAP, é um procedimento mais simples, você pode ter um benefício muito grande e menos traumático que uma cirurgia, por exemplo, de orofaringe ou base de língua, né? Hoje em dia a gente também tem vários estudos tentando combinar medicações para aumentar o tônus faríngeo. Então, existem algumas linhas de pesquisa lá fora fazendo isso, que vai ser fantástico, né? Então, quando o paciente fala, eu tenho que usar o CPAP, mas eu vi um negocinho pequenininho assim, não tem o CPAP menor? Não, CPAP menor é um mini, mas na verdade é CPAP, é com máscara, é pressão positiva, então não dá pra gente ainda fugir muito desse tratamento que é muito bom, muito eficiente, mas tem outras coisas aí que vão chegar e podem ajudar sempre. Tem uma coisa que me chamou a atenção quando você estava começando a falar sobre essas tecnologias, e no caso a questão da robótica primeiro, mas isso se estende depois, né, para outras tecnologias, e aí juntando essa multidisciplinariedade, o conceito de pesquisa, como que a gente importa, no sentido positivo, né, algumas tecnologias de outras áreas que são utilizadas já para outro tipo de finalidade, né, para um outro campo novo, obviamente se adaptando e melhorando para aquela indicação, né. Então, você citou a questão, na verdade, do cirurgião, né, de cabeça e pescoço, e de uma tecnologia provavelmente até anterior, já utilizada para, por exemplo, abordagem de tumores, né. E como é que a gente vai, na verdade, pegar algo que já é publicado, né, e que já se sabe que tem um resultado bom, aquela tecnologia que existe, que está presente, adapta, na verdade, para um outro tipo de finalidade, passa a estudar aí no campo da pesquisa para saber se essa, né, adaptação está sendo bem feita e se a gente vai ter resultados também em outro campo, e a gente acaba, na verdade, chegando, né, a novas formas de tratamento. Então, o tempo todo, e isso é muito legal quando a gente junta pesquisa com clínica, né, que é um lá e cá, né, é bidirecional. Então, assim, é muito legal a gente conversar com pessoas que trabalham com pesquisa, ou que estão ali muito próximas, né, das inovações, mas que também fazem clínica. Porque às vezes a gente tem o contato com um pesquisador ou muito teórico, ou que trabalha só com bancada, ou que está só dentro da universidade vendo muito pouco paciente, mas quando a gente junta, né, e aí a gente vê ainda dentro de um campo que tem uma abertura com tecnologia importante, né, como é que esse contato com outras especialidades, com outras técnicas, eles acabam sendo incorporados, né, servindo como uma espécie de mote para um novo estudo, né, uma investigação nova, resultados podem ser positivos ou negativos, você vai consolidar uma nova prática, né, a partir, né, e eu peguei isso justamente da comparação daquilo que você falou sobre a questão da cirurgia, por exemplo, um cirurgião que trabalha com oncologia, que trabalha, né, nessa área, e também com as questões medicamentosas, a gente terminou falando sobre isso, né? Porque são muitas vezes alguns remédios que são usados para outra especialidade, para outra finalidade, que são incorporados, né? Como, sei lá, mote de investigação, ainda não é oficial, mas medicações que podem ter benefício também na área da medicina do sono, né? E combinados com essas estratégias todas outras, né? Exato. Aquelas mais estabelecidas, como o caso do CPAP, que eu também não sei se vem muito da questão dos estudos de respiração dentro do CTI. Eu não sei de onde veio o CPAP, quem teve a ideia e como é que a coisa chegou na apneia obstrutiva, né? Ou se é algo, na verdade, pensado e iniciado ali, né, também. Eu acho que vão ter tecnologias e estratégias que talvez surjam diretamente dentro do campo, e outras que vão vir, né, importadas, né, no bom sentido, né, e adaptadas, né, para o campo da medicina do sono. Não, sem dúvida. O CPAP, na verdade, ele é recente também, ele é de 1981. Foi um australiano que começou, enfim, e na verdade a apneia do sono, ela foi descrita por Guilherme No na Austrália,
Austrália, na Califórnia, em Stanford, que foi, a gente diz que era foi o berço da medicina do sono. Guilherme Minogue, psiquiatra de formação. E ele descreveu em 1978. E aí, em 81, que aí ele observou, fez polissonografia, fez, enfim, pelo eletroencefalo, com fluxo respiratório, e aí viu, né, que tinha essas interrupções do sono. E aí, em 81, foi descrita a clássica cirurgia úvulo-palato-faringoplastia, pelo Fujita, e desenvolvido o CPAP, que é uma pressão aérea positiva. Aí eu não vou saber te dizer se já existia, se já usava CPAP no CTI, né, os fisioterapeutas, aí eu não vou saber te dizer. Mas eu acho que não, acho que o CPAP foi inventado por ele mesmo. E para a apneia do sono, que ele viu que, na verdade, formava um coxim pneumático com a pressão positiva e aquela musculatura da orofaringe que ficava fechando várias vezes durante a noite acabava mantendo aberto. Sim. E aí conseguia titular. Então, assim, é isso, né? Você pega uma medicação para tentar, uma associação de medicação para tentar aumentar o tônus, né? Porque eu tenho um slide de uma aula minha que eu uso em algumas aulas, que, na verdade, todo o objetivo, para ir falando da apneia do sono, né? O objetivo é sempre você manter aquele equilíbrio da via aérea, da patência da via aérea, que na CNTP, né, em condições normais, temperatura e pressão, todo mundo mantém. Mesmo à noite, dormindo, relaxando, diminuindo o tônus muscular, mesmo estando acima do peso. A gente tem pacientes obesos que não têm apneia. Sim. Então, mantém o equilíbrio de dilatação e de forças de contração. Então, todo o objetivo de qualquer terapia da apneia é que esse equilíbrio seja mantido, né? E aí eu tô falando para apneia. Mas existem outros distúrbios do sono que são super interessantes, né? A gente tem cada vez mais conhecimento sobre o cronotipo, né? A importância de você ter... você tem distúrbios de fase, né? Você tem o vespertino, o matutino, ou a parassônia. Você pode ter distúrbio comportamental do sono REM. É um distúrbio que ele já é um preditor de doença neurológica. Nossa, legal. De doença neurodegenerativa. Mas ele é o primeiro, ele é bem precoce, ele geralmente acontece 10, 15 anos antes do Parkinson, do Alzheimer. Então, são alterações do sono que aí não tem nada, né, necessariamente a ver com o paciente ser ansioso ou não dormiu bem. Ele tem comportamentos anormais. É primário do sono, né? É primário do sono. E aí depois a gente vê que tem relação como predição de doença neuroprogressiva, degenerativa. Então, o comportamento, pacientes, crianças com apneia do sono, né? Diferente do adulto que se comporta mais como um sonolento, um cansaço, a criança fica hiperativa. É o principal diagnóstico diferencial de TDAH. E acredito que irritadiça, né? Super irritada. Não consegue. Tanto que os pacientes, às vezes, quando a gente opera a criança, a mãe fica assim, nossa, doutor, eu acho que a anestesia ela ainda está atuando, porque a criança ela tá tão calma. Não. É anestesia, né? Tipo, um mês depois da cirurgia. Os pais acham. Então, assim, é muito bacana essa forma de apresentação, né, muito diversa dos distúrbios do sono, né? Eu acho apaixonante. Então. E é muito legal. Eu tive também contato com outros colegas da área de medicina do sono que ainda proporcionalmente, né, são muito menos especialistas do que outras áreas, né? A gente tem tantos psiquiatras. Um dia eu conversando com um colega psiquiatra médico do sono, ele falou, Dani, oficialmente com residência em medicina do sono, a gente conta nos dedos os psiquiatras. Sim. Né? Outras especialidades até são mais frequentes, mas na psiquiatria tem muito pouco psiquiatra que tem a formação também em medicina do sono. Então, isso demonstra como a gente sabe pouco sobre, né? Como a gente acaba se dedicando. E assim, como a gente sabe que é muito complexo, é muito mais cômodo para o psiquiatra, às vezes, deixar, não, isso aqui não me interessa.
E assim, eu até entendo que é uma especialidade que ele não vai conseguir fazer como especialista, mas ele precisa saber suspeitar. Sim. Ele precisa, na verdade, saber pelo menos indicar, ou se for o caso, em algumas situações, até iniciar pelo menos uma primeira avaliação para mandar para o especialista. E aí eu queria usar isso para conhecer um pouquinho com você, assim, o que você sugere? Eu acho que a gente vai ter oportunidade para falar um pouco sobre essa questão de clínica direto. Eu vou fazer umas perguntas sobre depois de pesquisa mais para o final, mas aqui no campo da clínica, o que você sugere em termos de início, né, de avaliação para o não especialista, né? O quanto que é válido pedir de cara uma polissonografia, se existe algo que na verdade é anterior, tem testes, né, que eu acabei assim vendo, né? Eu já conheci de ouvir, mas assim não tinha muita aproximação com actigrafia, né, como teste de latência de sono, múltiplos de latência de sono. Então, se isso é válido, se eu acho que isso válido no sentido assim do clínico, né, ou da pessoa não especialista já solicitar, se isso já deve ser feito pelo médico especialista do sono, porque também é aquele negócio, né, às vezes a gente pede exame complementar demais, além do paciente ficar meio desnorteado, se o generalista não sabe interpretar, né, isso pode ser um grande problema, né? Eu trabalho com endócrino e aí ele fala assim, Dani, toda vez que aumenta a prolactina, se as pessoas saírem pedindo, né, ressonância de célula túrcica e aí vem achados que elas não sabem interpretar, porque você tem que ter o contexto clínico muito bem, você fica perdido. Não é toda hora que você vai pedir uma ressonância, né? Você só vai pedir em situações muito particulares, como você já fez uma investigação clínica antes e até laboratorial. Então, como é que é isso na medicina do sono? Como é que é essa primeira abordagem? Eu acho que, assim, para começar bem do início, é abordar o sono, né? Abordar o sono é tão importante quanto abordar a vigília, né? A gente pergunta muito sobre sintoma em vigília, né? Então, muitos médicos não especialistas ainda não abordam o sono ou ainda diminuem a importância do sono. Ah, você ronca? Então vai para o outro canto. Muitas vezes a gente pega mapa de 24 horas, um sinal de apneia indireto, obviamente que isso não é diagnóstico, mas é a falta do descenso noturno da pressão. Então, a gente já tem cardiologistas, obviamente, atentos a isso. Você pode ter um mapa normal, mas você já vê que, olha, não caiu a pressão aqui como devia cair à noite. E abordar, você ronca. Alguém fala que para de respirar. Então, essa abordagem inicial, eu acho que já é interessante. A polissonografia é o exame diagnóstico que a gente tem mais objetivo. Existe aí, né, a questão de examinador dependente, né, que pode, às vezes, confundir mais do que ajudar. Então, eu acho que, pelo menos, se você percebe que o paciente tem uma dificuldade durante o sono, né, a insônia, preciso pedir polissonografia para insônia. Na verdade, a insônia é mais clínica do que polissonográfica. É lógico que você precisa excluir algum distúrbio associado. Né? Tem a comisa, que é a insônia comórbida, a apneia do sono. Então, é um paciente que tem insônia e apneia. Então, a gente precisa da polissono para separar. Para separar. Ou para complementar, quando a gente... né, Mas a gente precisa dessa abordagem de perguntas, dorme bem, tem horários regulares, desperta muito durante a noite. E se ficar uma coisa muito evidente, eu acho que ir para o médico especialista, curiosamente, ontem eu atendi um paciente que ele tinha feito uma polissonografia com um teste de múltipla latência do sono. O teste de múltipla latência do sono, como é que é? Só para resumir, ele é um exame que a gente faz depois da polissonografia, o paciente fica no laboratório, ele tem 5 oportunidades de dormir durante 20 minutos. E a gente quer ver se ele dorme em todas essas oportunidades e se ele chega no REM, que a gente chama de REM precoce, né? Uma latência do REM precoce. Isso pode ser, e aí tem os seus critérios, isso pode ser diagnóstico de narcolepsia. Esse paciente, por exemplo, ele não tinha indicação, ele não parecia ser um sonolento, né? A sonolência excessiva diurna. Então, eu acho que foi
Um a mais que, na verdade, pode ter confundido. Ele podia estar sonolento só pela apneia. Então, enfim, eu acho que a polissonografia ela pode ser muito importante, mas eu acho que encaminhar para o especialista do sono acaba que abre, e até trocar, na verdade, ou então trocar ideia. Olha, Luciane, ou qualquer outro médico do sono, eu atendi um paciente assim, você acha que a polissono não veio nada demais? Enfim, você troca, né? Colegas, a gente sempre troca ideia, né? Ainda mais numa área que a gente não tem muita expertise, mas eu acho que abordar o sono ainda, por mais simples que pareça, ainda não é hábito. Sim, fazer aquela anamnese, né? Que é a investigação clínica, e né? Às vezes o paciente fala, não, mas eu ronco, mas eu tô super bem. Ele pode ser assintomático. Sim. Né? Então tem isso também. Se o paciente tem algum distúrbio respiratório, ou então, eu desperto algumas vezes, vou no banheiro umas 4, 5 vezes, mas eu fico bem. Não deixar isso, não é bem, não está bem, pode não estar bem, né? Então, eu acho que... Isso é importante porque eu acho que às vezes, assim, quem não é da área, né, na área do sono especialmente, e está muito focado no que ele está fazendo, a queixa que o paciente trouxe, ele escuta que está bem e ele fala, ufa, não vou nem investigar, não vou mexer nisso porque eu não quero saber. Porque você está bem, para que eu vou perder tempo? E não é perder tempo, e o paciente às vezes não é capaz sozinho de avaliar, né? Porque às vezes já tem algumas modificações, ele acha que está bem porque não está tão grave. Ou ele se acostumou com esse meio do caminho que ele acha que não está tão grave, está bem. É normal, exato. Ele normaliza. Por isso que nessa primeira consulta eu sempre gosto quando tem alguém, uma acompanhante que é testemunha. Sim. No sono a gente precisa de testemunha, isso, na verdade, né? Quando você não acontece o distúrbio em vigília, nesse despertar que seja durante o sono, você precisa de uma testemunha para dizer como é que é o sono. Um pouco mais objetivamente, né? Eu assim, adoro, né? sempre falam todas as verdades do mundo, enquanto o paciente acha que está tudo bem, e aí a gente vê. Isso é muito comum, né? A gente pede, claro, se o paciente dá essa anuência, se ele permite. Sim. Eu gosto muito também de uma fonte colateral, né? Aí é pai ou mãe, ou então são filhos, se a pessoa é mais velha, ou então é cônjuge. E aí fala um pouco sobre o que percebe em termos de comportamento expresso, né? Que acho que é super importante. Tem uma questão que, quando você está falando, né, eu lembrei, até a gente já teve pacientes em comum, e a questão, na verdade, do distúrbio circadiano, né? E a questão do cronotipo. E aí, por que eu pensei nisso? Porque existe pelo menos nos últimos anos, uma tendência a muita gente, por conta própria, ou às vezes algum médico generalista, mas também que não tem o conhecimento suficiente, de sair prescrevendo melatonina. Né? E aí virou um case, né, assim, da quantidade de melatonina. E aí muita gente fala, é maravilhoso, outras pessoas falam, é péssimo. E aí eu conversando até com colegas da área do sono, né, falei assim, Dani, a questão toda da melatonina é, primeiro, saber se tem indicação, e segundo, o momento, o horário. Porque tem toda uma investigação, na verdade, feita antes, né? E aí fala sobre a questão da temperatura corporal, os nadir, você fazer o cálculo anterior, de você gradativamente modificando, né, a melatonina até chegar naquele momento. Como é que é isso? Assim, você vê realmente esse boom, né, de melatonina? E aí, claro, que às vezes até de forma crítica, nada contra a melatonina, mas o uso inadequado faz com que haja um discurso, uma narrativa de que não funciona. Exato. E aí você perde uma coisa muito boa para uma finalidade porque está sendo usado de forma errada. Né? Isso, infelizmente, na medicina é muito comum, né? Não é só aqui, mas como é que é isso? Assim? Qual é a tua experiência? Ainda mais quando ela é vendida como natural, né? Melatonina é natural, a melatonina a gente produz, então... E eu já tive colegas médicos que às vezes acham que a melatonina vai melhorar a qualidade do sono. A qualidade do sono. Porque ela é natural, ela trabalha com estresse oxidativo, neuroprotetora, então ela vai melhorar a qualidade. A gente não tem, de fato, nenhuma evidência de que a melatonina melhora a qualidade do sono para quem não tem distúrbio do sono. A melatonina, e principalmente hoje, que a gente já tem agonistas melatoninérgicos, ela está indicada para quem tem distúrbio de ritmo circadiano. Então, não é porque você
tem insônia inicial, sem distúrbio de ritmo, vou tomar melatonina, ela até pode diminuir a latência, ela pode ajudar nessa indução do sono. Mas tem um horário que você tem que saber utilizar. Tem a posologia, as pessoas às vezes usam doses altas de melatonina, às vezes dá pesadelo a melatonina. Então, assim, não pode ficar usando, mas ela é natural. Tem a sua indicação. Uhum. Ela não vai melhorar. E às vezes acham, que eu me perdi, mas esse meu colega, ele queria tomar melatonina porque ele precisava dormir 8 horas. Com a melatonina, ele pensou que ele fosse precisar só de 6. Uhum. Que já ia melhorar tanto o sono que ele ia precisar de 6. Jamais. Não existe nem nada que diga que isso acontece dessa forma. Uhum. Então, de fato, as pessoas usam melatonina porque é natural. Acaba que você compra na farmácia, né? Mesmo quando não conseguia comprar aqui, trazia. E aí isso também perde, né? Porque, assim, legalmente, as medicações que não são prescritas, né? Que você não precisa da receita, o controle de qualidade, uhum. né? Você pode não ter aquilo que está dizendo ali, Exatamente. né? A miligramagem exata. E se você não tem o distúrbio, que para onde ela é indicada, ela não vai funcionar, uhum. né? Porque, na verdade, você não está usando da maneira correta. Então, isso a gente ainda tem muito. E eu acho que aí, quando não funciona, as pessoas começam a divulgar, né, informações erradas, e hoje todo mundo divulga tudo, né? É uma loucura. Você começa a criar narrativas e desconstruir coisas que realmente funcionam, mas com as indicações ali muito precisas, né? E aí isso é bem interessante, porque é muito comum de eu escutar, mas não tem problema, essa história do natural, não é tarja preta, você compra sem receita, né? E lá fora, vendida no balcão da farmácia americana e tal, e aí o pessoal traz quilos e quilos, e sabe, Deus nunca tinha nenhuma avaliação de sono, mas traz porque acha que tem que ter, como se fosse uma farmácia básica em casa. Mas é isso que a gente está tendo, né? Primeiro que é uma sociedade que tem uma necessidade de alta performance, às vezes não tem queixa de sono, ou mais vê fulano, ciclano, a gente sabe que tem especialistas, né, que acabam super prescrevendo suplementos, né, todos os tipos de suplemento, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de desabsorção intestinal, enfim, e você tem que tomar tudo isso para você ficar melhor, para você funcionar melhor. E a gente que, né, entende, sabe que às vezes 70%. E aí, quando você passa uma medicação para o paciente, não, doutora, eu não quero tomar remédio. E ele tem uma fórmula de pelo menos 15 suplementos que são usadas diariamente, mas a receita que você passa depois da avaliação, uma coisa específica, às vezes ele não quer. Então a gente tem... Essa é a nossa vida no consultório ali, dia a dia. Todo dia. Né? E que é uma hipocrisia, é quase uma coisa dissociada, né? Porque assim, a pessoa é super, entre aspas, natural, não quer usar nada. Quando ela é fiel a isso mesmo e literalmente também não vai ficar se enchendo dessas coisas todas que o pessoal entrega aí e tal, ok, né? Eu lamento porque não vai ser beneficiada pelos benefícios, né, da ciência, da tecnologia, da medicina, mas ainda tem uma lógica interna, vamos dizer assim, que seja coerente e sustentável, assim, para que o paciente pensa. Mas quando é essa coisa de, não, eu não uso nada, e aí eu recebo muito no consultório, os meninos, na verdade, se enchendo de droga de rua, né, ilícita, mas quando você vai falar sobre o remédio, cai o mundo, para ele e para a família, quando a pessoa está usando qualquer coisa no meio da rua feita pelo traficante. Então, assim, é desesperador, e aí eu acho que entra, né, num ponto que eu queria te perguntar, que é a questão de questões, acho que de hábito hoje em dia social. Aí eu queria falar um pouquinho sobre a indisciplina das pessoas ao final do dia, né? E essa coisa da alta performance, assim, eu quero curtir o máximo possível
à noite, eu também quero dormir na hora que eu quero dormir, porque eu também tenho que acordar na hora que eu tenho que acordar. Então, assim, é quase uma construção planner, né, pela pessoa, né, como se ela fosse controlar absolutamente todos os aspectos dos ciclos biológicos dela, da alimentação, do sono e tal. Então, a primeira pergunta, né, que às vezes eu acabo fazendo sempre ali no consultório com o paciente, né, você não consegue dormir, né? Ou você, na verdade, não tem organização para deitar e dormir, né? Ou uma variação dessa pergunta, deixando claro para ele entender se realmente é uma queixa que remete à possibilidade da insônia ou de um problema do sono, né? Ou se simplesmente ele se indisciplina, né? Se ele, no final das contas, acaba não se organizando para dormir. E quando a pessoa ela é sincera, e muitos são, sei lá, 60%, 70% vão dizer que não, Daniel. O problema não é insônia, é que realmente eu vou pegar o celular, eu deixo tudo ligado na casa. A casa, na verdade, parece, sei lá, uma festa de noite, luzes e luzes e luzes. Quer dizer, tudo que atrapalha, né, o processo. E aí, o quão enlouquecedor é isso do paciente que às vezes chega, inclusive com esse tipo de queixa, né, e sendo sincero, mas não modificando absolutamente nada. Ele quer negociar com você, porque assim, ele traz o problema, mas ele não está aberto para a resposta que envolve modificação de hábito. Como é que é isso? Então, eu sempre falo que é a pior receita para casa, é a mudança de hábito. Porque se você tem aquele hábito, é porque você gosta de alguma forma desse hábito, você se sente confortável com esse hábito. Então, seria muito melhor, eu falo, olha, se quiser, eu tenho poder para te dar medicamento que vai derrubar você vai te chapar. E você vai dormir. Mas a intenção, obviamente, não é essa, nunca. Então, quando você começa a falar, e como é que é? Qual é a rotina? Ah, não tem rotina. Mas, e aí, o que você faz? Não, eu acordo, eu quero dormir às 10. Mas eu só consigo dormir, aí acho que é um insônia, eu só consigo dormir 2 horas da manhã. Mas eu posso acordar às 11, mas eu quero acordar às 8 porque eu quero correr na praia. Então você tem que descongelar. Eu falo assim, não, mas me fala que horas você acorda. Aí me fala a sua rotina. A pessoa fica assim, jura? E não mente. Não me mente pra mim. Sério que você quer saber? Mas você quer saber o que eu como, inclusive? Talvez. Dependendo. Porque isso faz todo sentido, né? A gente precisa ir, de fato, a nossa sociedade, né? Cada vez mais. E a gente tem estudos mostrando isso, né? Que sociedades, né, sem luz artificial dormem super bem. Dormem cedo, acordam com a luz, né, com o sol, e vão dormir quando começa a diminuir a luz lá fora. Então, é muito estímulo, né? As crianças é muito estímulo. Então, fica o tempo todo estimulado e acaba querendo dormir na hora que acha que quer dormir. Sim, né? sim. Sem autoconhecimento, sem saber o que precisa, né? Eu sempre tento remeter à época do Covid, né? Que a maioria ficou em casa. É claro que teve, enfim, não é uma coisa simples, mas eu tento remeter a isso na época que, se por um acaso a pessoa teve a oportunidade de diminuiu, né? Não teve deslocamento, trabalho e tal. E aí, dormia? Dormia mais? Ou dormia a mesma quantidade? Né? Era o mesmo horário? Ou mudou o horário? De maneira regular. Pode ser uma rotina diferente do usual, mas assim, é uma rotina. Não, eu vou dormir 2 horas e acordo às 10. Toda noite, se eu puder, eu faço isso. Então, a gente tenta pegar o basal do paciente, né? Então, e às vezes é difícil, né? Porque a pessoa não quer mudar, né? E é interessante que você falou sobre a época do Covid, porque você tinha uma imposição externa, né? Que em alguns aspectos era bastante semelhante para todo mundo. Você não podia sair de casa, a não ser situações muito específicas. Claro que tinham as telas, né? Óbvio, a gente ficou em telas e isso tem um impacto. Mas por outro lado, essa velocidade, essa quantidade de coisas que a gente precisava fazer, o que a gente precisa fazer hoje em dia, foi um momento de suspensão daquilo, né? E de uma maneira generalizada. Então, assim,
até vira um case, né, se a gente for pensar em estudo, né, em termos de pesquisa, né, era uma época que todo mundo estava submetido àquele, ou boa parte da população estava submetida àquele tipo de rotina, e como é que isso impactou, e os impactos até positivos, né, óbvio que ninguém quer um Covid, óbvio Claro, que teve a muito gente não está impacto falando negativo sobre em isso, relação à insônia, né? obviamente saúde mental, ansiedade. Mas teve essa imposição externa de ficar em casa e, de alguma forma, acabar, não sei se isso contribuindo em algum nível, né, para a diminuição dessa quantidade de estímulos todos que a gente é o tempo todo bombardeado, né? E é tudo muito rápido. Então, assim, a gente pegou uma época, eu falo quando vou conversar sobre isso, especialmente com jovens, né? Eu falei, olha, eu peguei uma época que, além de não existir computador, tablet, nada disso, lá, etc., a televisão comum, né, ela chegava lá para meia-noite, 1h, ela ficava com listras coloridas, né, ou então ficava aquele chuvisco, porque ela saía, na verdade, não era 24 horas, antes da TV a cabo não eram 24 horas, então eu me lembro disso. Então, assim, o que você faria? Ou você ia ler, que um estímulo é muito menos intenso, e para algumas pessoas até ajuda, na verdade, a iniciar o sono, ou você escutava rádio, né, que era a única coisa que talvez fosse 24 horas, mas nem todos os canais eram, e ao mesmo tempo também era algo que é muito menos, né, assim, bombardeante em termos de estímulos, não tem estímulo visual. Então, e a gente acabava não escutando e a gente ia dormir mesmo, né? Telefone também não tinha, então você não ia ligar de telefone fixo para casa de nenhum amigo seu, porque porque a tua família ia brigar com você e a família do outro também, então não tinha sentido. Então você tinha essa contenção. Aí quando você passa, né, a ter tudo que a gente tem hoje em dia, eu até falo para os pais, né, quando eles estão abordando isso comigo assim no consultório, eu falo, olha, desculpa, mas assim, é uma posição muito difícil de que vocês estão, assim, é como se vocês começassem o jogo já saindo do 5-0 para outro time, né? Então a gente vai ter que lidar com dificuldades de cara, né? Porque isso está aí, né? Vocês não têm como botar também os filhos dentro de uma caverna, né? E a gente vai ter que educar e tentar disciplinar, mesmo que muitas vezes esse prazer de estar sei lá, em 5 telas e querer desligar e dormir logo em seguida seja totalmente contraproducente, ainda mais para sono. Sim, né? É ruim para um monte de coisas, né? Diga-se de passagem. Mas a gente está falando aqui mais especificamente do sono, e aí é claro que é muito ruim, né? Não, sem dúvida. A gente tentar resgatar. Você faz uma leitura, vamos, né, escuta uma música, toma um banho relaxante, né? Parece. E às vezes a medicina do sono é vista assim, como se a gente fosse, né, fazendo esoterismo. Mas, na verdade, é tentar resgatar isso que a gente não tem um botão on-off. Então, é essa educação, né? Pra gente, já que somos estimulados o tempo todo, até a hora que for, né? Pra gente tentar resgatar essa noção básica de que a gente precisa dar sinais para o organismo que está na hora de desacelerar, né? Para a melatonina atuar, que a gente tem a liberação dela no final do dia, a luz inibe a melatonina. Então, aí quando você fala melatonina, que todo mundo está tomando melatonina, aí você fala, mas vai tomar melatonina e vai usar a luz e vai inibir a melatonina que você está tomando, enfim. Não vai funcionar, mais um motivo para não funcionar. Mais um motivo. Então, assim, é isso, a gente às vezes fica nessa terapia de casa, de rotina, né, de horários. E assim, aproximando as questões de ciência, né, assim, eu acho que tudo que a gente está falando aqui, para deixar muito claro, né, a gente sabe que a maior parte talvez sejam médicos e alunos, mas tem muitos que são leigos, né, que vão assistir o canal, que tudo isso é baseado em pesquisa científica e ciência. A gente está falando o tempo todo de tudo que já foi pensado, questionado, comprovado, ou então comprovado que não funciona, ou que está errado. Então, a gente está o tempo todo dialogando. Então, até essas questões que aparentemente parecem, mas isso é senso comum. Não é senso comum. Tudo isso já foi estudado. A questão de como a luz afeta e prejudica o sono, por exemplo, entre outras coisas que foram faladas, isso já foi, né, estudado, isso já está, na verdade, publicado. Desde, obviamente, técnicas cirúrgicas muito avançadas, até mudanças de hábitos. Tudo isso está muito bem documentado, né? E se a gente aqui defende a ciência, né, é defender não só que os profissionais consumam ciência e não criem narrativas próprias, né, de pseudociência, e que eduquem realmente os pacientes, né, de que aquilo ali se mostra confiável, que tem resultado,
porém se feito da forma correta, Sim. né? No caso aqui dos hábitos, da forma correta. Eu acho que assim, é o ponto que você, em determinado momento no começo, falou sobre a multidisciplinariedade e sobre a atuação do terapeuta, né? O terapeuta especializado nessa área. Exatamente. Né? A gente acaba começando o processo, acho que no consultório, de orientação, de psicoeducação deve ser feito por todo mundo, né? E orientação sobre o que deve ser feito, acho que tem que começar pelo médico ou pelas pessoas que estão atendendo inicialmente, mas tem um trabalho talvez mais profundo, mais sistematizado, né? Que é feito pelo profissional da área de terapia, né? Acho que talvez, não sei se vindo mais da TCC, mas sem dúvida que do foco realmente para o sono. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa atuação em conjunto. Isso é muito interessante, porque é a TCC, né? Geralmente é a mais difundida, a terapia cognitivo comportamental, a gente chama de TCCI, é para insônia, que na verdade é a primeira linha de tratamento para insônia. Não é medicamentoso, né? Legal. Então, é a primeira linha. A gente tentar resgatar isso, da questão dos hábitos, às vezes, desconstrução de algumas ideias, né? O paciente já tem uma ansiedade antecipatória na hora de dormir, porque o ir dormir, como tem sido ruim o sono, ele já fica com receio de dormir e ele já começa, é um hiperfoco que o paciente acaba fazendo, ele começa a perceber todos os ruídos, não, tá tendo alguém tá falando lá embaixo na esquina, e o elevador, tem alguém subindo. Então, o paciente, você precisa, né, desfocar um pouro desses ruídos, né, externos, para você focar no seu sono. Então, a TCCI é o tratamento de primeira linha para insônia. É claro que existem insônias que você precisa de medicação, mas não são todos os tipos, né? Todos os casos de pacientes que se queixam com insônia, que você precisa de medicação, ou um hipnótico, né? Ou, enfim, aí qual a classe da medicação a gente tem que avaliar. Mas não é a maioria. E aí é tão importante, né? Às vezes eu falo para o paciente, poxa, mas o que eu mais... Eu trabalho com remédio, mas o que eu mais quero é tirar remédio. Exato. Né? E se você consegue ter benefícios da terapia, se você consegue ter benefício com a mudança de hábitos, vários tipos diferentes, né? Tem um rabbit hole que a gente, se entrar aqui, a gente vai fazer tudo as questões de exercício físico, né? Tem muita gente que pergunta, exercício físico de noite é pior, é melhor? E sempre depende, né? Porque é muito particular, né? Teoricamente é ruim, mas tem pacientes que teoricamente vai te estimular, né? Mas tem pacientes que relatam. Então, assim, o recomendado é que seja de manhã. Até porque a exposição ao sol é importante para a sincronização do sono, né? Do ciclo sono-vigília. Mas tem pacientes que acabam que eles dormem bem quando eles se exercitam à noite. Eu tive experiência em vários momentos da minha vida de fazer, em vários momentos diferentes, tipos diferentes até de estímulos de exercícios físicos, né? Então, e me deixavam geralmente mais ativado, né? Especialmente dentro da academia, spinning, essas coisas. Mas tinha uma coisa que era maravilhosa de noite, era quando eu nadava na piscina com água quente e sem luz, porque aí eles desligavam todas as luzes, né? Que legal. Não ficava totalmente breu, mas ficava aquela coisa assim, uma luz uma penumbra, não tinha som nenhum, né? Você de um lado para o outro, na água quente de noite. Ótimo. Eu praticamente saía queria cair na minha cama, assim, né? Mas algo muito específico e particular. Eu acho que a maior parte das vezes não é esse tipo de experiência, né, com exercício físico. Lu, eu queria te perguntar agora, que eu falei que eu ia fazer essa pergunta mais para o final, sobre pesquisa, agora numa espécie de horizonte. O que você acha, né, em que campos a medicina do sono está andando muito? O que você acha que são os novos passos em pesquisa interessantes? Quase ali, não só na sua prática, mas também às vezes quando a gente vai orientar os alunos, os residentes que estão interessados, olha, esse campo é muito interessante, vai atrás dessa parte de pesquisa, isso aqui parece ser muito promissor, né? O que você apostaria dentro da... Eu sei que medicina do sono é enorme, né? Se você quiser falar mais da apneia obstrutiva do sono, fica à vontade. Mas que campo que está em expansão? Eu acho que, assim, como a gente disse, né? Tem essa questão de pesquisa de medicação, né? Eu acho que a questão do tratamento farmacológico para a apneia é uma coisa que todo mundo deseja, né? Uou, seria maravilhoso ter um CPAP em dispositivo, né? Em dispositivo, em comprimido.
Então, esse campo é muito legal. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse tipo de pesquisa farmacológica para a apneia do sono. Temos, né, novas medicações para insônia que estão chegando, uma outra classe de medicação que atua num receptor específico, né, que é um antagonista da orexina. Então, a orexina é um neurotransmissor de vigília, então você tenta diminuir esse neurotransmissor, e isso ajuda também em alguns pacientes para insônia. Essa questão do neuroestimulador, eu falei do hipoglosso, mas existem outras pesquisas também para neuroestimulador da ansa cervicalis. Até tem uma amiga minha, médica do sono, de São Paulo, que está lá nos Estados Unidos fazendo parte dessa pesquisa, que na verdade você trabalha com a tração caudal, então você estabiliza a coluna aérea, então você tenta aumentar essa tração caudal, diminuindo a colapsabilidade. Então, esse tipo de pesquisa é muito interessante, mas às vezes eu falo para os pacientes, assim, os residentes, a gente tem lá no fundão, né? Acaba que o pneumologista que trabalha lá e ficou no ambulatório, Ricardo Duarte, super pesquisador, a gente já tem alguns residentes fazendo mestrado, né, no sono, vendo associações da escala de USAID, né, de insônia, com a COMISA, que é a insônia comórbida da apneia. Então, tentando pegar alguns preditores de polissonografia com o desfecho, né, da apneia, com o desfecho se o paciente é mais grave sintomaticamente ou não. Então, eu acho que tem muita coisa para ser explorada na medicina do sono, né? E é legal porque eu acho que tem muita coisa que pode ser explorada com perguntas muito bem feitas, né? No aspecto clínico, e às vezes que não envolve tanto dinheiro e tanta tecnologia, né? Sim, aí é possível, o mais possível para a gente conseguir, né, arrecadar, né, para poder fazer. Óbvio que tem muita coisa muito legal utilizando a tecnologia, mas envolve geralmente um custo muito maior, e às vezes isso é um problema aqui, né? Mas quando a gente pensa que tem muita pergunta bem feita e muito design de estudo que não envolve esse dinheiro, acho que isso estimula que a gente mantenha a pesquisa viva, né, no país, mesmo com as questões, às vezes, econômicas, os problemas que a gente acaba tendo, né? Mas eu acho que o Brasil é rico em ideias. E isso é reconhecido lá fora. Né? A gente faz muito bem pesquisa, às vezes, assim, em momentos muito adversos, que quando a gente vai trabalhar lá fora, a gente tem soluções que, às vezes, lá fora o pessoal não tem para situações adversas, né? Até por conta da nossa cultura do se vira nos 30, né? Assim, eu acho que eu, quando tive a oportunidade de ir para Stanford, eu fiquei lá 2 semanas, né? Como observer mesmo. Agora, o chefe da divisão de cirurgia de sono é brasileiro. Legal. E hoje ele faz biodesign, ele é maravilhoso, o Dr. Robson Capasso. Então, a gente tem muito brasileiro dando solução para as coisas, né? Então, a gente acaba que a gente tenta conseguir, mesmo aqui a gente não tem muito recurso. Quando tem, então, aí acaba que... Aí nada de braçadas, né? Luciane, queria te agradecer. No final, quero deixar à vontade se você quiser fazer algum comentário, alguma colocação a mais, algo que eu não perguntei que você acha relevante. Fique à vontade. Na verdade, eu te agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse tipo de bate-papo para o profissional de saúde e para o não profissional de saúde é muito esclarecedor. A gente pegar pessoas de diversas áreas, que a gente consiga extrair informações úteis, informações válidas, né? Porque muita gente, às vezes, por conta disso, né, desse estímulo, a gente acaba tendo muita informação que, na verdade, é infundada, né? Então, a gente expor isso de maneira correta. Eu te parabenizo por essa iniciativa, porque eu acho que isso é fundamental. A gente está precisando cada vez mais de informações boas, né? E válidas mesmo, né? Te agradeço 1000 vezes.
Agradeço também as pessoas que ficaram aqui com a gente nesse bate-papo, foi excelente. E se você gosta do conteúdo, né, procure os outros episódios do Reciprociência, e vamos manter, na verdade, né, acho que a divulgação, o consumo da ciência de qualidade, desfazer dessas pseudociências, né? Eu acho que tem muita gente legal hoje na internet que está fazendo esse trabalho, né, de mostrar o que é realmente relevante, o que é comprovado cientificamente. E muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço.